Pessoal, acabou o governo Lula. Eu tenho muita bomba para te mostrar aqui hoje, então vamos aqui sem delongas. Peço para vocês só me ajudar a compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo a sua opinião, tá? Olha essa declaração do Galípolo, o diretor do Banco Central, aquele novo, sabe, que foi indicado pelo Lula. Olha só o que ele disse. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir um mercado precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Eu acho que às vezes existe muito ruído do ponto de vista de comunicação, e é normal que aconteça esse tipo de ruído, mas acho que é importante esclarecer essa visão, e que ao final do dia cabe sempre todo mundo que está do lado de cá tentar fazer o melhor trabalho possível para incentivar que aqueles preços dos ativos que se comportam melhor, quanto melhor estiver andando a economia e a sociedade, apresentem vantagens para aqueles que fizeram esse tipo de visão. Essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin, e seja com o presidente da República, com o próprio presidente da República que concorda quando tem esse diálogo com ele sempre. Então você está vendo que o governo Lula está atribuindo a destruição, todas as vezes, né, do país pelo Banco Central. Não, porque o cara que o Bolsonaro tinha indicado, ele estava boicotando o governo e tal. Agora o Galípolo, novo diretor do Banco Central, que foi indicado pelo Lula, fala que não tem essa de especulação, de fake news, aumento do dólar. Não é esse tipo de coisa que acaba com o nosso país. É o governo que é incompetente. Ele deixou claro aqui, a economia do país, existem os perdedores e os vencedores, e o nosso país está afundando na frente desse governo, o próprio cara que o Lula colocou. Mas olha esse vídeo aqui. Algo justifica ver o dólar mais alto da história pelo terceiro dia consecutivo? Não, certamente não esquizofrenia, tá? Eu acho que, enfim, a gente pode tentar, não é muito meu domínio, mas acredito que nenhum economista realmente entende de psiquiatria. A gente poderia recomendar colocar algum remédio ali na água da Faria Lima para ver se para. Mas não, é uma coisa bastante concreta. A dívida não está em 100%, mas ela estava em 70% no começo do governo Lula, está se encaminhando para perto de 80%. Se a gente não fizer nada, no final do governo Lula vai estar perto de 90%. O problema não é o nível, o problema é o ritmo que essa dívida está crescendo. Não é a inflação vai furar o teto da meta esse ano. Ela vai para perto de 5%. Isso é um problema real. Né? A gente está vendo que o governo não tem um plano crível de contenção de gasto. Como ele não tem um plano crível de contenção de gasto, as pressões inflacionárias vão continuar. Então, sim, tem motivos bastante concretos, não tem nada a ver com distúrbios psiquiátricos para entender o que está acontecendo no mercado. Então, tem que atacar faz anos, desde que começaram essa história do arcabouço, a gente está alertando, não só eu, vai olhar o que o Marcos Mendes escreveu, que o Marcos Lisboa escreveu, o Fábio, né? Todo mundo que faz um pouquinho de conta olhou para o arcabouço, esse negócio não vai segurar a onda, e não está segurando a onda. Então, é um fato conhecido. A gente tem um governo que começou com a maior expansão fiscal da história do Brasil. A expansão fiscal de janeiro de 2023 a junho de 2024 é maior do que a expansão fiscal que foi feita na pandemia. Só que lá a gente tinha uma pandemia, agora a gente não tem pandemia. Lá você fez um aumento de gasto enorme e depois tirou esse aumento. Agora você fez um aumento de gasto enorme que não tem como tirar. Então, obviamente, nós estamos nos encaminhando para uma crise fiscal. Ela ainda não está plenamente desenvolvida. As pessoas estão olhando isso, é uma questão de olhar o que está acontecendo. A menos que você queira acreditar na Moody's, que há um mês e pouco lá fez um upgrade do Brasil, e a gente está vendo exatamente como esse negócio funciona. Então tá aí, pessoal, não tem essa de fake news ou um cara falou alguma coisa do dólar, ele aumentou, não.
a culpa é exclusivamente dos gastos excessivos do governo. E quando apresentaram um pacote de corte de gasto que corta benefícios do povo brasileiro, benefícios do povo mais velho, aposentadoria, o BPC, pessoas que têm, né, autismo, deficiência, o corte é só para o povo. Quem tá pagando a conta desse governo gastando bilhões e bilhões é eu e você. Eu e você, o povo brasileiro. Meus amigos, você percebeu algo que faz uma coincidência aqui nesses dois vídeos que eu te mostrei? Galípolo, indicado pelo Lula para o Banco Central. O cara que falou que o dólar foi na TV Cultura. TV que também que é ali municiada pelo governo e sempre fala bem deles. E até a UOL, que sempre passou pano para o governo Lula, está tendo que falar a verdade para o povo brasileiro. Olha aí. Ô Raquel, essa história aí em relação às fake news, isso afeta realmente o mercado? É desse tamanho? A Polícia Federal tem que investigar? Eu vou ser bem clara aqui, bem objetiva. Que bobagem, que estratégia diversionista do governo. Eles têm mais o que fazer, sabe? Para que você movimenta o ministro das Comunicações? Ele sai para dar uma declaração. Aí você leva a AGU e a Polícia Federal para ficar falando disso, para querer dizer, olha, não é culpa do governo não, tá? O governo não tem nada a ver com isso. Não foi a comunicação atabalhoada do ajuste fiscal, não é o Congresso Nacional que está desidratando o ajuste, não é a enorme saída de dividendos que tem no país, não é o Trump, não é nada disso, viu? É a fake news que criaram sobre o Galípolo. Ah, gente, pelo amor de Deus, tô falando com o mercado aqui todo dia. Isso aí teve zero efeito sobre a movimentação do câmbio. Assim, vamos ser adultos, vamos falar sério. Assim, por que o Pimenta tá perdendo tempo com isso? Sabe? Assim, chega a ser assim, revoltante. Sabe? Não tem nada a ver com nada. A gente não tem que mobilizar estrutura da Secretaria de Comunicação do governo, estrutura da Advocacia Geral da União, estrutura da Polícia Federal para ficar perdendo tempo com bobagem, entendeu? Isso aí não teve nenhum efeito sobre o câmbio no Brasil. Os problemas atrelados a que estão levando o nosso câmbio a 6,20, 6,30 e aumentando a inflação do pobre no Brasil não tem nada a ver com essa bobagem. Vamos trabalhar, vamos falar sério. Vamos trabalhar, vamos falar sério e ganhou ali, né? Vamos ser adulto. Vamos parar de ser criança. Aqueles jornalistas que acabaram com o governo Bolsonaro. Vamos falar a verdade, muitas pessoas que se encontram na rua que ainda são petistas ou que não gostam do Bolsonaro, foi de tanto receber fake news na orelha, que o Bolsonaro é ladrão, que ele desviou dinheiro, que ele fez isso, aquilo, sendo que no final a gente sempre descobria que era tudo mentira. Mas muitas pessoas que vê a manchete e sai pra rua e não vê mais nada, nem lê a matéria, acredita que aquilo é verdade. E esses jornalistas que hoje batem no governo Lula, escancaram a verdade de que esse governo está acabando com o nosso país, são os mesmos que lá atrás denunciavam o governo Bolsonaro, que estava fazendo um ótimo trabalho, até no meio da pandemia fez um ótimo trabalho, mas preferiram o cachaceiro, não preferiram? Quiseram colocar o bode para tomar conta ali da grama. Então é isso que aconteceu, pessoal. Então qual que é o verdadeiro problema do Brasil hoje? Olha aí. Do senhor Lula da Silva, nunca antes na história desse país se arrecadou tanto imposto. Segundo dados oficiais aqui da Receita Federal, nos 10 primeiros meses de 2024, o governo Lula arrecadou mais de 2 trilhões e 180 bilhões de reais, um recorde absoluto da série histórica. Em comparação com o ano passado, houve aqui um aumento real, ou seja, além da inflação, de quase 10% no total de impostos recolhidos pelo governo federal. Aí eu pergunto para você, caro telespectador, a sua renda, por acaso, aumentou 10% acima da inflação, como a receita do governo Lula? E os serviços públicos, eles melhoraram alguma coisa nesse período, segundo a sua avaliação? Aliás, você está comendo mais picanha, como certos demagogos prometeram? O fato é que nenhum outro governo na história dessa república explorou tanto a força de trabalho do brasileiro quanto o governo Lula. O nosso cidadão trabalha, em média, 5 meses por ano só para pagar imposto. E esse trabalhador, ele está percebendo que o seu verdadeiro opressor não é o patrão capitalista que paga muito mais imposto do que lucra. E isso quando lucra. O verdadeiro opressor do trabalhador é o Estado, que cobra seguros obrigatórios, impõe poupança forçada, confisca dinheiro esquecido no banco, cria novas taxas sobre o consumo e fica sempre com a maior fatia do bolo.
É por isso que o feriado do 1º de maio se tornou um retumbante fracasso para a esquerda. E não adianta trazer Lula, trazer mortadela, trazer ex-rainha do axé. O trabalhador, CLT, classe média, esclarecido, sabe que a CUT, o PT, o PSOL, etc., não representam seus interesses. Porque essa turma não quer diminuir a gastança do Estado. A sanha arrecadatória desse governo é tão escancarada que chega a ser cômico. Manchete do portal G1. Moedinhas, nos espelhos d'água do Palácio do Planalto e do Palácio do Alvorada vão ser recolhidas para o caixa do governo. E continua, moedas estrangeiras serão convertidas em real. Bom, e também, com o dólar batendo R$ 6,30 no pregão, o presidente Lula deve ter ficado de olho nesse troco de pinga. E só um parênteses de uma situação pessoal minha. Hoje o meu irmão caçula me enviou um WhatsApp avisando que é melhor eu comprar logo o presente de aniversário do meu pai, que é uma viagem pro exterior. Ele me mandou essa manchete aqui do Valor Econômico. Tributação de voos internacionais pega setor aéreo de surpresa. Hoje em dia, conforme acordos internacionais, voos que saem do Brasil têm isenção. Mas a ideia é que os voos incorporem a alíquota cheia de 28% de imposto, assim como os voos domésticos, que hoje são tributados somente em 9%. Então, aqui é só mais um exemplo de por que a sociedade apelidou o senhor Fernando Haddad de ministro taxade, aquele que ressuscitou o DPVAT, acabou com a isenção do combustível e taxou as blusinhas. E vejam só o que escreveu essa semana a Folha de São Paulo sobre a fuga de capitais que contribuiu, na verdade, para o dólar disparar essa semana. Empresas podem estar se antecipando a um possível aumento de impostos sobre dividendos, direto ou indireto, via imposto de renda sobre pessoas de renda mais alta, como anunciado pelo governo em novembro. Ou seja, isso é a sociedade se defendendo como pode das agressões confiscatórias do governo Lula, o governo que mais arrecadou na história do país, mas que mesmo assim ainda gasta muito mais do que arrecada sem produzir avanços relevantes na qualidade de vida do brasileiro. A Folha ainda fez a seguinte advertência: o próprio presidente da República, vulgo o senhor Lula, teria de demonstrar que tem consciência do problema fiscal e avisar que seus ministros vão preparar novas medidas de contenção de despesas. Ou seja, Basília, respondendo aqui a questão em debate, até a Folha de São Paulo, que convenhamos é uma publicação simpática à esquerda, considera que Lula e seu governo ignoram ou fingem ignorar o problema fiscal. A questão é que, como diz aquela máxima atribuída a Ayn Rand, você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E as consequências dessa ignorância estão levando o país. Então tá aí, pessoal. Eu gosto muito quando ele fala, né, que dá a entender, né, o que ele fala, que o Lula não é para o povo. Ele não pensa no povo, ele pensa apenas no Estado. Ele precisa arrecadar muito mais dinheiro, comprar mais votos, trazer mais parlamentares para o seu lado através do dinheiro público, e que se dane o povo, vamos manter o poder. E gente, sério, toda vez que eu vejo a crise que o Brasil está entrando, né, como eu mostrei no comecinho para vocês, a dívida tá chegando em 80% do PIB, né? Se mais 2 anos do Lula agora, como está agora, a gente acha que vai piorar muito mais. Mas se ele manter o mesmo ritmo, no final do governo dele, vai ser 90%. Então assim, está explodindo. E uma coisa que eu sempre fico me perguntando, gente, o Bolsonaro tinha lá poucos ministérios, eu não lembro ao certo o número agora, mas eu sei que o Lula quase dobrou o número de ministérios. Então tem muito mais gente trabalhando. Sim, então tem que pagar muito mais gente, eu entendo isso. Mas a ideia por trás desse tanto de gente trabalhando era o quê? Seria melhorias para o país, melhorias para o povo brasileiro, né? A gente vê um avanço, porque eles aumentaram muito o imposto, então estão arrecadando recordes históricos, arrecadando muito do nosso dinheiro. Para onde está indo esse dinheiro? Eu quero simplesmente aqui, ó, uma pergunta genuína, pessoal. Eu, como comunicador, que eu acompanho as notícias e tá aqui pra vocês, eu não sei te responder essa pergunta. Eu faço essa pergunta pra você e peço pra você comentar aqui embaixo. Pra onde tá indo esse dinheiro? Por quê? A gente aumentou o trabalho, aumentou a quantidade de pessoas, o governo está inflado, né? Cada vez deputados, os parlamentares todos, né? Todo o Congresso, né? Tem alguns, um ou outro que a gente pode tirar ali, que a gente sabe que presta, o resto está cada vez ganhando mais dinheiro do governo para votar corte de gastos, reforma tributária, que não muda em nada no Brasil, que vai continuar afundando o nosso Brasil. Para onde está indo o nosso dinheiro? Ele está arrecadando tanto. Para onde está indo esse investimento? Meus amigos, não dá para entender, não tem uma lógica, algo que explique isso, porque a gente não vê nenhuma melhoria no dia a dia. Pelo contrário, a gente só vê piora, as coisas estão ficando tudo mais caro. Está difícil sobreviver no Brasil. Para onde está
indo o nosso dinheiro, Lula? Governo, Supremo Tribunal Federal, Congresso, não sei. Alguns de vocês, alguém pode explicar pro povo pra onde tá indo esse dinheiro? A gente não sabe. A gente só paga cada vez mais imposto, a gente só vê a dificuldade aumentando no dia a dia do brasileiro e a gente tem que aceitar, sabe como? Calado. Nós não podemos criticar, senão a gente tá fazendo fake news, a gente tá fazendo ataque antidemocrático, estamos atacando as instituições, estamos agora, nova narrativa, né? Criando fake news que fazem com que o dólar dispare. A gente tem que assistir tudo isso calado. É revoltante. A minha vontade aqui, meus amigos, vou falar a verdade, é que eu tenho muito respeito por você, educação. Porque dá vontade de xingar, pegar meu teclado aqui, quebrar, porque a indignação é gigante. Mas esse é o cenário hoje do nosso Brasil. E ó, você tem que se posicionar. Eu disse aqui, né, que a gente tem que fazer tudo escalado na visão deles, porque eles colocam medo, prenderam pessoas, calaram pessoas, mas nós não podemos dar esse gosto pra eles. Precisamos acordar dia após dia um brasileiro que seja mais, trazer pro nosso lado e cobrar sim esse governo e ir pra cima deles, porque o que eles estão fazendo é inadmissível. Agora, já que a gente falou de reforma tributária, né, coisas que o governo tenta fazer e não adianta nada, só piora o nosso país, vamos mostrar aqui a verdadeira reforma tributária, o que realmente funciona em um país. Olha aí. Passa no imposto de renda e paga antes. A relação dívida-PIB em 2018 era 76%. Quando nós saímos era 72,9%. Ou seja, deixamos um governo gastando menos e com uma relação dívida-PIB menor. Isso com uma pandemia no meio. Então nós consolidamos o lado fiscal. Nós reduzimos 13 tributos de maneira permanente. As pessoas dizem que nós não fizemos a reforma tributária. Incorreto, fizemos sim. Só que a reforma tributária que nós fizemos foi uma reforma tributária passo a passo. Foram 13 tributos reduzidos, 30% de redução do IPI, redução de ICMS na gasolina, na energia elétrica, que são insumos básicos para a sociedade, fim do DPVAT, começo do fim do IOF câmbio, fim da multa adicional de 10% sobre demissão sem justa causa, o adicional de frete de renovação da Marinha Mercante, reduzindo. Tudo isso foi uma grande reforma tributária, que se somado a um instrumento conhecido como transação tributária, nós fizemos a verdadeira reforma tributária no Brasil de maneira silenciosa. De maneira silenciosa e funcional. O povo brasileiro, claro que a pandemia, meus amigos, a pandemia ferrou com a gente, acabou com a gente. Porque eu lembro muito bem, até 2020 o país estava assim, ó, voando, crescendo num ritmo extraordinário. Você ia no mercado, gente, com um salário mínimo, você enchia o carrinho, enchia a geladeira. Hoje, meus amigos, e outra, um detalhe que eu esqueci de falar, como ele comentou aqui, né? Tudo isso estava acontecendo, o povo brasileiro estava vendo as melhoras do governo Bolsonaro e com menos impostos. Com uma reforma tributária, com uma política o quê? Vamos arrecadar menos para o povo brasileiro ficar com mais dinheiro e assim o brasileiro tendo mais dinheiro, ele vai gastar mais. E por mais que os impostos sejam uma porcentagem menor, a quantidade dos brasileiros comprando mais vai equilibrar e a gente vai faturar até mais. Uma lógica muito inteligente que contraria totalmente o que a esquerda pensa, que é o quê? Vamos sugar tudo, vamos deixar o povo na miséria e vamos, com todo esse dinheiro, tentar distribuir um pouquinho, né, em auxílio gás, auxílio leite, auxílio gás, auxílio energia, auxílio isso, auxílio aquilo, Minha Casa Minha Vida, vamos, o Estado vai fornecer tudo e assim você laça o povo brasileiro e coloca eles, ó, para pedir benção pra você. Você vai ter que fazer assim, ó, governo, igual acontece na Venezuela, meu amigo. Na Venezuela, o povo lá recebe uma cesta básica, que não dá pro mês inteiro, tá? Não dá, mas recebe. O que você tem que fazer pra ter esse cartão, né, essa cesta? Você tem que apoiar a Venezuela, você tem que apoiar o presidente Maduro, você tem que abaixar a cabeça pra ele. Ah, você não pode criticar ele. O Lula, ele olha pro Maduro, ele deve olhar pra Venezuela, pra Cuba, pra esses países assim que controlam o seu povo através da miséria e sentir uma inveja
ele deve sentir uma inveja, meus amigos. E olha, eu tenho outro vídeo pra mostrar pra vocês aqui rapidamente. Eu sempre deixo pro final esse tipo de vídeo porque vocês odeiam que eu coloque a Globo aqui, eu entendo. Mas olha só, né, até a Globo desmentindo toda essa história do dólar. Meus amigos, tá feia a coisa pro Lula, viu? Ele está sendo completamente abandonado, olha aí. E quando a gente olha para essa fala do Galípolo, irretocável, irretocável. Quer dizer, a gente está diante de um ambiente de extrema incerteza e o que faz o futuro presidente do Banco Central dá um norte, dá previsibilidade. Quer dizer, acaba apenas ratificando o que o próprio BC nas reuniões do Copom já vinha sinalizando. Olha, nós temos aqui uma política monetária, nós estamos seguindo nessa direção, já sinalizamos o que vai ser feito nas próximas 2 reuniões, justamente para reduzir o nível de imprevisibilidade. O que atrapalha hoje dentro do governo não é a equipe econômica. A equipe econômica vai bem, o ministro Haddad vai bem, o Galípolo vai bem, eles acabam dando ali uma direção. Agora, esse ruído por fora, quer dizer, esse fogo amigo por fora, tem custado muito caro ao próprio governo. E quando a gente olha para o Banco Central ele pode muito, mas não pode tudo. Quer dizer, o Banco Central, ao aumentar a taxa de juros, na prática ele está tentando minimizar os reflexos de uma deterioração no quadro fiscal, de uma percepção de deterioração do quadro fiscal. A bem da verdade, há quanto tempo o Banco Central fala nas suas atas? E o fiscal? Temos que resolver o fiscal de novo. Aí agora o Banco Central está de novo falando do fiscal, mas eu estou falando do fiscal há muito tempo. Já se sabe há bastante tempo que a gente tem um problema nessa área. E agora essa sinalização do Valdo me parece incontornável. Quer dizer, em janeiro vai ter que aparecer outro pacote. Vão ter que aparecer medidas suplementares como forma justamente de dar um pouco mais de previsibilidade dentro de um contexto onde a incerteza fiscal é bastante aguda. Só isso já causou uma redução do dólar, o mercado já fica mais calmo, porque você tem uma sinalização de que o Banco Central vai seguir o rumo que o próprio Banco Central traçou. Quer dizer, a gente está falando de... O que o Galípolo fez hoje foi repetir o que o Banco Central vem dizendo por escrito. Por escrito, né? Mas cria-se ali uma névoa, porque vai saber, talvez ele vai mudar, talvez haja uma pressão política, e isso é que acaba trazendo um ambiente de imprevisibilidade, instabilidade, incerteza que tem movimentado a economia brasileira nas últimas semanas. A verdade é uma só, meus amigos. Quando estava o cara lá no Banco Central do Bolsonaro, indicado pelo Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro. A culpa era do cara que o Bolsonaro indicou. Não tem problema fiscal. Não, o Banco Central é o malvadão. Não, o mercado é o malvadão. Meus amigos, entrou o cara do Lula, ele olhou a situação e falou: meu Deus, o que eu vou fazer aqui pra poder ajudar o Lula? Não tem como. O cara pode até ser petista, ele pode ser esquerdista, mas se ele realmente foi um grande banqueiro, como diz o currículo dele, e entrou ali pra tomar conta do Banco Central, que não pode, né? A gente sabe, a gente fala que não pode ter lado político, tem que ser tal, né, neutro e tal, mas a gente sabe que as pessoas têm o seu lado. O que a gente mais vê isso é no Supremo Tribunal Federal. Tem 10 lá, ou 9 que são esquerdistas. É nítido. Mas a gente fala que ele não poderia agir a favor da esquerda. Mas ele escolheu, olha, a verdade é a seguinte: nós temos um problema fiscal, nós temos que ajeitar esse gasto do governo, senão, vai continuar caindo Lula. Não adianta fazer malabarismo, inventar fake news, colocar a culpa no Bolsonaro, colocar a culpa no malvadão do mercado. Não adianta. O povo brasileiro tá vendo. E uma coisa que eu vi o Nicolas Ferreira, eu queria trazer o vídeo dele pra vocês, mas o vídeo ia ficar muito grande. Eu vi um vídeo do Nicolas Ferreira, meus amigos, ele detonando e falando toda a verdade. O descontrole que esse governo está demonstrando. E outra, esse governo ganhou por 1% de voto. Já foi acirrado. E o governo do Bolsonaro tava tava subindo. Teve eleição, Lula ganhou acirrado por 1% de voto. E o país, o país caiu. Então, meus amigos, esse 1% de voto que a gente perdeu, com certeza esse governo do Lula agora, arrecadando, cerceando liberdade, querendo censurar, né? E agora, prejudicando o brasileiro no dia a dia, aí na rua, na sobrevivência, na geladeira, na mesa de casa. Meus amigos, eu tenho total certeza que o PT não se reelege mais. Vou falar a verdade pra vocês, nós temos que tomar cuidado com o Centrão.
É isso que a gente tem que tomar cuidado. Eles que vão vir forte porque eles estão embutidos com dinheiro, viu? Pegaram muito dinheiro do governo fazendo acordo pra passar essas merdas aí que o governo propõe. Então, ó, o Centrão tá torrado de dinheiro. Todo o dinheiro que o Brasil precisa de investimento no povo tá no cofre deles. Só do governo comprar eles. Então, meus amigos, o nosso adversário na verdade vai ser o Centrão. Não vai ser nem a esquerda, porque eu tenho certeza que esse 1% de voto que a gente perdeu pro Lula já virou faz tempo. E aqueles 30 milhões de voto nulo, eu tenho certeza que muitos já acordaram também. Nossa, entre Bolsonaro e Lula, eu não vou votar no Lula nem ferrando. Não vou nunca. Vou votar no Bolsonaro porque o Lula não pode ficar no governo. Eu conheço muitas pessoas que já têm esse pensamento. Conheço alguns amigos meus que são assim, desculpa a palavreado, com todo respeito, burros mesmo, que precisa sangrar mais 2 anos, eu acho, pra acordar. Não, ainda não voto, não voto no Bolsonaro, meus amigos. Então sofre aí, porque com esse governo que tá aí, realmente não dá. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião. Me ajude a compartilhar esse vídeo, por favor, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.